abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler com você hoje do verso 1 até o verso de número 14. E quero nessa noite pensar com você sobre o tema ossos que falam. Ossos que falam. Eu, quando criança, tive sonho de ser inúmeras profissões. Eu, como todo menino, um dia eu já quis ser jogador de futebol, mas a bola frequentemente me atrapalhava, eu sou ruim de bola. Eu já quis ser policial, mas considerando que cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, eu aprendi logo cedo que era uma profissão muito perigosa. Os anos se passaram e houve uma área de atuação, ou há uma área de atuação da polícia que até hoje me fascina, não só na polícia, mas também na arqueologia, na medicina legal, que é o fato da morte falar. Um perito, quando chega num determinado lugar, ele olha um corpo e ele consegue, a partir de algumas observações, de algumas inferências, saber a que horas a pessoa morreu, como morreu, se houve violência. Se nós caminharmos um pouco mais, a gente vai perceber, por exemplo, quando é descoberta uma ossada, tanto na área da arqueologia, quando é descoberta uma ossada, quanta informação sobre civilizações, sobre como aquela sociedade se organizava, informações sobre doença e tanto mais. A verdade é que desde os tempos mais antigos, ossos falam. E nesse texto de Ezequiel capítulo 37, um texto bastante conhecido, eu quero pensar com você sobre pelo menos 3 mensagens que os ossos neste texto trazem para nós. A Bíblia diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida, e então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe assim: diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes assim: diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair,
vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco neste tempo. É o que te pedimos no poderoso e invencível nome de Jesus. Amém. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar num momento de extrema dificuldade. O povo encontrava-se cativo na Babilônia. E durante o cativeiro, um tempo de tristeza, um tempo de desesperança, um tempo de agonia, Deus levanta um profeta para falar com o seu povo. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho para a vida de Ezequiel é entender que mesmo nas noites mais escuras, mesmo nos momentos de maior agonia, mesmo nos momentos de maior angústia, mesmo nas horas mais difíceis da vida, Deus não desiste de querer falar com o seu povo. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei o cativeiro que você enfrenta, mas uma coisa eu sei: Deus ainda hoje levanta Ezequiéis, quando não o próprio Deus vem ao nosso encontro para falar com a gente. E Deus pega o profeta e o leva a um vale que estava repleto de ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos que representam possivelmente o último estágio da decomposição. Ossos sequíssimos que representavam o fim de todas as coisas. E ao olhar para aqueles ossos, a primeira coisa que o Senhor falou com o seu povo, ou falou com o seu profeta, ou que esses ossos nos falam, é sobre a dor, a vergonha e a tragédia que pode nos alcançar quando viramos as costas para o Senhor. Dentro da cultura judaica, uma das coisas que eles mais levavam a sério era o cuidado com os mortos. Se você olhar no Antigo Testamento, e até mesmo quando fala sobre o sepultamento de Jesus, você vai perceber que geralmente o corpo ele era ungido, o corpo ele era perfumado, eles colocavam vestes sobre aquele corpo, era colocada uma mortalha no corpo, uma diferente no rosto. O sepultamento era uma forma de honrar a sociedade ou aqueles que partiram. Mas quando você vê ossos jogados que não foram sepultados numa vala comum, provavelmente um exército que saiu para guerrear e foi derrotado e ali ficou lançado à própria sorte, ali ficou para ser destruído pelas aves de rapina, ali ficou para ser destruído pelos mais variados fatores, um corpo que ficou ali jogado. Irmãos, todas as vezes que o exército de Deus saiu para batalhar e estava alinhado com o Senhor, eles sempre tiveram vitória. Mas quando eles saíram para batalhar em desacordo com a vontade de Deus, a derrota sempre era uma realidade. Aqueles ossos falam para mim e para você que não vale a pena a gente viver fora daquilo que Deus tem para nós. Que fora daquilo que Deus tem para nós, a gente acaba colhendo vergonha, a gente acaba colhendo dor, a gente acaba colhendo desamparo, a gente acaba sendo destruído, sendo carcomido pelos abutres da vida. Aqueles ossos estavam como que dizendo ao profeta assim: olha, isso que nos aconteceu foi consequência de termos dado as nossas costas para o Senhor.
Ele olha e vê uma multidão de ossos, e a Bíblia vai dizer ossos sequíssimos, lançados num vale. Um símbolo de vergonha, um símbolo de dor. Mas estes ossos, eles nos falam uma segunda coisa. Esses ossos nos falam da vergonha, mas esses ossos também nos falam sobre os propósitos de Deus. Percebe, irmãos, que no início são ossos sequíssimos. No final da história é um poderoso exército. É como se Deus estivesse a nos dizer que aquela realidade, ou que o momento atual, em breve seria transformado. E aquilo que era osso seco, e aquilo que era símbolo de vergonha, aquilo que era símbolo de derrota, seria por Deus transformado em símbolo de vitória. Deus é especialista em restaurar vasos quebrados. Sabe, irmãos, Deus consegue enxergar o que ninguém mais enxerga. Deus consegue restaurar o que ninguém mais consegue restaurar. Perceba, o próprio Deus vira para o profeta e diz assim: poderão esses ossos reviver? Será que existe esperança? Existem momentos da nossa vida, irmãos, em que nós olhamos e falamos assim: não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução. Mas a mesma Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Diz que se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlata, Deus é poderoso para transformar a nossa vida branca como a pura lã. Aqueles ossos que no primeiro momento nos falam sobre vergonha, no segundo momento eles falam para mim e para você sobre transformação, sobre possibilidade de transformação. Eu quero convidar você a olhar os ossos secos da sua vida, a olhar as situações de desesperança da sua vida e passar a enxergá-las como matéria-prima para o milagre que Deus vai fazer. Eu quero convidá-lo a acreditar que aqueles ossos secos estão dizendo para você assim: olha, hoje a realidade é essa, o máximo da decomposição é só o pó, mas vai haver uma ação de Deus que vai transformar aquilo que é derrota em sinal de vitória. E aí depois, e aqui eu quero me ater um pouco mais, os ossos nos falam sobre como Deus faz essa transformação. Bem, se os ossos primeiros nos falam sobre o caos, sobre a vergonha e sobre quão doloroso e triste é dar as costas para o Senhor, se num segundo momento eles nos ensinam que, ainda que nós estejamos no pó, ali não é o nosso lugar final. A Bíblia diz, irmãos, que o justo, ainda que caia, ele não ficará prostrado. É possível sim que caiamos, é possível sim que falhemos, mas se fizermos como Pedro e clamarmos ao Senhor imediatamente, Ele há de estender a mão e há de nos trazer à tona para respirar. Louvado seja Deus por isso. Mas esse texto fala do processo. Deus começa a interagir com Ezequiel. Ele faz a seguinte pergunta: filho do homem, poderão esses ossos reviver? E Ezequiel responde assim: Senhor, só o Senhor sabe. E aí Deus fala com ele assim: profetiza.
e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, tem gente que viva já não escuta, morta muito menos, decomposta é impossível. Tem gente que é moco por opção, você deve conhecer alguém assim. Tem gente que só escuta o que interessa. Você fala assim: fulano está surdo, surdo, surdo. Passa perto dele e fala assim por entre os dentes: quer dinheiro? Na mesma hora ele vai falar: quero. Foi curado, aleluia. Agora, uma vez morto, e uma das melhores definições que eu ouvi sobre morte é que morto é aquele que está incapacitado de interagir com o meio. Se nós tivéssemos um cadáver aqui, nós poderíamos chorar, nós poderíamos sorrir, nós poderíamos fazer uma festa, ele não interagiria com o meio, porque o morto não interage com o meio. E Deus vira para o profeta e diz assim: profetize para estes ossos secos, fala com eles, fale a palavra do Senhor, declare a palavra do Senhor e diga: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Eu começo a entender, irmãos, que o processo de transformação acontece ou começa a se dar quando três coisas se encontram: obediência, e a obediência que é fruto de uma direção clara de Deus. Ezequiel não estava ali inventando a roda. Tem um monte de gente querendo inventar a roda. Tem um monte de gente querendo fazer o que Deus não lhes mandou fazer. Então, obediência que é fruto de uma visão clara do que Deus mandou você fazer. Fé, que é a certeza de que daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Fé, que é acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele diz que faria, que Ele é fiel com a sua palavra para a cumprir. Mas é preciso uma terceira coisa, irmãos: ousadia. Deus não nos deu espírito de temor, disse Paulo a Timóteo. Deus não colocou em você espírito de medo. Eu não estou dizendo que você tem que meter o louco, abrir o peito e enfrentar tudo, não é isso não. Mas o que eu estou dizendo a você é que Deus vai colocar na sua jornada desafios e oportunidades que são maiores que a sua capacidade. E às vezes você vai ter fé, como Pedro, para pisar do lado de fora do barco. Mas vai lhe faltar ousadia para continuar caminhando sobre as ondas. Irmãos, existem coisas no reino de Deus que, sinceramente, a gente só faz, não só com fé, mas com ousadia. Irmãos, quantas vezes Deus colocou desafios diante de mim que eu quis retroceder. Eu lembro quando nós alugamos, nós tínhamos essa parte aqui, alugamos essa outra parte, e a gente não via jeito de fazer a obra, a gente não via jeito de fazer a expansão. A liderança da igreja já conversando: eu acho que é melhor a gente devolver o prédio. 2 irmãos foram lá em casa um dia de manhã e disseram assim: pastor, o que Deus falou para o senhor fazer? Eu falei: Deus falou que a igreja ia crescer para o lado de lá. Veio um homem aqui, eu nem estava na hora, ele parou aqui na porta, e ele teve uma visão. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu creio
que Deus pode, Deus é soberano, eu creio que Ele continua agindo, eu creio que Ele continua derramando dons sobre a vida da igreja. E a igreja era esse pedaço. Ele parou aqui, teve uma visão e disse: Deus me deu uma visão que a igreja vai crescer para o lado de cá. Isso daqui, irmãos, deve ter acontecido, a gente nem pensava em vir para cá, ainda tinha uma loja funcionando aqui. Depois, quando começaram a surgir as primeiras possibilidades de virmos para cá, Deus usou um outro irmão que nem membro da nossa igreja é. E ele falou assim: eu vou ofertar o valor do aluguel por 4 meses. Irmãos, e com tudo isso eu estava pensando em desistir. Eu estava ali na calçada. E Deus não é fácil, irmãos. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as que não são para reduzir a nada as que são. Eu estava ali na calçada, aí chegou o Paulinho, filho do pastor Alcides e da Mônica. Paulinho, que ontem aniversariou, é uma das figuras mais aleatórias que tem aqui na comunidade Batista Acolher. Essa igreja tem um imã, que eu nunca vi tanta gente aleatória num lugar só. Toda igreja que eu conheço tem uma cota de gente doida, mas aqui, acho que a cota está na sanidade. É desse tamanho, o resto abriu com força. Paulinho é aleatório. Ele chegou aqui, e aí, vaso? Quando é que vai começar a obra? Falei: Paulinho, a gente está com dificuldade por isso, por aquilo outro. Ele falou: qual é, pastorzão? Não acredito. Vai amarelar, é? Cara, a gente já fez coisa muito maior sem dinheiro. Dinheiro nunca foi problema para você. Não acredito que você vai recuar. Ele falou: sábado eu vou lá na sua casa para a gente desenhar a campanha, a parte institucional. E eu falei: precisa de campanha? Claro, precisa de campanha. Ele falou assim: o senhor sabe qual é a empresa que mais investe em propaganda no mundo? Eu disse: não. Ele falou: a Coca-Cola. Todo mundo já conhece a Coca-Cola, mas ela não está sentada no seu sucesso. Ela continua investindo, e nunca está perdendo. Nós vamos fazer uma campanha. Eu não acreditava que ele fosse aparecer lá em casa. Daqui a pouco, 4 horas da tarde, toca a campainha, quem chega? Paulinho, com aquele jeito aleatório dele, sobe, uma garrafinha de energético, porque tinha passado a noite inteira fazendo filmagem nas festas que ele trabalha, fazendo filmagem, trabalha na área de programação visual. Então ele passou a noite inteira fazendo cobertura numa festa. Chegou lá com o olho caído, tomando energético, fizemos tudo. E ele falou assim: pastorzão, dá para a gente voltar atrás não? Irmãos, eu acho que se naquele dia o Paulinho não tivesse aparecido aqui, com aquele jeito aleatório dele, e eu falo que ele é doido com o maior carinho do mundo, eu acho, irmãos, que a gente ainda estava nesse pedaço aqui. Não por falta de uma direção clara de Deus, nem por falta de fé, mas porque teve um momento que me faltou ousadia. Tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos para fazer, para você fazer, vai demandar de você coragem e ousadia. Os desafios de Deus para a sua vida vão demandar de você ousadia. Então o processo começa com obediência, fé e ousadia. Obediência, Deus falou, profetiza. Fé, mas se Ele está mandando, Senhor, o Senhor que sabe. Ousadia, Ele começa a profetizar. E diz a palavra de Deus que enquanto Ele profetizava, houve um rebuliço no vale. E ossos começaram a se unir. Osso com osso.
foi se formando o esqueleto. A gente sabe da importância do nosso esqueleto, ele dá forma ao nosso corpo, ele dá sustentação ao nosso corpo. Mas o texto diz que os ossos estavam unidos, a forma já estava delineada, mas ainda o Espírito não tinha soprado, por isso ainda não tinha vida. Forma não gera vida. Depois que os ossos se uniram, você pode ver isso no verso de número 7 e de número 8, desse mesmo capítulo 37, você vai ver, houve um barulho de chacoalhar, os ossos se juntaram, osso com osso, então tinha forma. Depois que os ossos estavam formados, que teve forma, começou a cobrir de tendões, de carne e depois de pele. Aquilo que estava formado, já tinha forma, já tinha estética, mas volta no verso anterior. Mas não havia o que, irmãos? Espírito neles. Verso 9. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Verso de número 10. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles. Eles receberam em vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Então Deus começa primeiro com obediência, fé e ousadia. Depois Deus vai nos ensinar que forma não gera vida. Irmãos, a gente precisa se organizar, é claro. Mas forma não gera vida. Depois vem tendões e pele. Mas, e agora além de forma, tem estética, tem beleza. Mas beleza também não gera vida. O que gerou vida, irmãos? O Espírito. Ele profetizou. O Espírito foi derramado dentro daqueles corpos. Eles se puseram em pé e se transformaram num poderoso exército. É interessante que o Antigo Testamento ele foi escrito, a maior parte dele na língua hebraica. A palavra vento, sopro, espírito é a mesma. E tanto nosso espírito como o Espírito de Deus. A palavra ruá ou ruá. Quando Deus, você vai se lembrar, formou Adão da terra, Adão estava todo pronto, estava tudo lá. Mas ele só teve vida quando Deus fez o quê? Soprou dentro dele. O fôlego da vida. A mesma palavra que é usada para o vento que entrou nas narinas de Adão, é a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 1, que diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. E a ideia pairar ali pode ser traduzida como chocar na criação do mundo. É essa mesma palavra que aparece aqui em Ezequiel capítulo 37. O mesmo Espírito que pairava na criação, o mesmo Espírito que deu vida a Adão, foi o mesmo Espírito que soprou sobre aqueles ossos. E eles se transformaram num poderoso exército. O que isso tudo quer dizer, pastor? Os ossos, eles nos falam da derrota. Os ossos nos falam da transformação. Mas os ossos nos falam que o processo da transformação só é concretizado pela poderosa ação do Espírito Santo de Deus. Irmão, o vento precisa soprar sobre as nossas vidas. O vento precisa soprar sobre essa igreja.
Se o vento não soprar sobre essa igreja, nós seremos só uma organização. Nós seremos só uma organização religiosa como tantas outras que existem. Nós seremos um bom ponto de encontro. Eu me tornarei apenas um bom, talvez um coach, talvez um orientador espiritual, talvez um consultor para assuntos espirituais. De repente esse lugar aqui vai se tornar para você só um lugar onde você vai praticar aquilo que você sabe. Você aprendeu a tocar bateria, você vai tocar bateria aqui. Você sabe tirar foto, você vai trabalhar no social media. Você mexe com som, vai trabalhar no som. Sabe trabalhar com criança, cozinha bem, vai para a cantina, vai ficar lá numa recepção. Irmãos, mas se o vento soprar, irmãos, há de se levantar aqui nesse lugar um poderoso exército. Irmãos, pode vir para cá, Sandro. Irmãos, o que eu mais anseio é que o Espírito sopre nesse lugar. Que o Espírito, assim como começou na história de Adão, pode recomeçar na sua vida. Assim como aqueles ossos. Há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falando que Deus traria para cá muita gente quebrada. E gente quebrada pela vida. Gente machucada pela vida. Gente frustrada pela vida. Uma vez uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, eu estava assistindo o culto da Acolher hoje. E Deus falou comigo que a sua igreja é uma caverna de Adulão. Caverna de Adulão foi o lugar para onde Davi fugiu quando estava sendo perseguido por Saul, tentando se esconder, e foi uma multidão de gente atrapalhada atrás de Davi. E Davi transformou aquele povo quebrado num poderoso exército. Irmãos, deixa os quebrados chegarem. Deixa quem está arrebentado chegar. Vai ser só mais um no meio de tantos de nós que aqui estamos. Vai ser só mais um no meio de tantos de nós que aqui estamos, marcados pelas lutas, pelas decepções, pelas feridas da vida, pelos momentos em que desobedecemos ao Senhor, mas serão pessoas que, se o vento soprar, a gente vai ver esse povo de pé fazendo coisas grandiosas para Deus. Fico pensando, irmãos, que Deus pode nos usar para que pessoas que estão aqui na nossa região... Posso pedir uma música? Atos 2. Mas suave, sem ser swingado. Que eu tenho que avisar para ele, que se eu não avisar que é swingado, ele vai tan, 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 tan. É na tradicional. Chorando, na sofrência. Atos 2 na sofrência. Nós estamos aqui, entendeu? É na sofrência hoje. Irmãos, eu fico pensando, gente que está por aí arrebentado na vida. Gente que até a família já desacreditou. Mas que o vento vai soprar, que o Espírito vai soprar. Essa pessoa vai se colocar de pé. Como um soldado de um poderoso exército.